Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez falar sobre Santa Cruz. E como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 6 mil inscritos. Então, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo que é muito importante e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente assim que eu lançar. E os assuntos do vídeo de hoje são: primeiro, o Arruda segue sem liberação e não terá público amanhã contra o Retrô. Segundo assunto, Esquerdinha deve voltar ao time titular. E o terceiro assunto, Edson Ratinho deve ser mantido na lateral direita contra o Retrô amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta aí, vamos começar. A diretoria de Santa Cruz, tenta a liberação do Arruda. Quem não lembra essa novela, que vem se estendendo desde o começo do campeonato. A diretoria de Santa Cruz tenta a liberação do Arruda para ter público e não consegue. Quem não lembra, na primeira rodada do campeonato, que o jogo ia ser no Arruda contra o Afogados, não foi liberado o público no Arruda. Aí a primeira rodada passou para Caruaru. Fomos para Caruaru fazer a primeira rodada lá contra o Caruaru City, que nós vencemos o jogo. Aí, no jogo seguinte, no dia do aniversário do Santa Cruz, a diretoria ainda tentava a liberação junto aos órgãos competentes, bombeiros e PM. No dia do aniversário do clube, dia 3 de fevereiro, torcida foi para o Arruda, venderam ingressos, torcedores passaram horas na fila do teste de Covid sem saber se seria liberado o público ou não, mas mesmo assim foram com fé, acreditando em Deus que seria liberado. Mas quando chegou a noite, a polícia mandou, quem não lembra, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, a polícia mandou o pessoal se retirar porque o Arruda não havia sido liberado para a torcida, ou seja, torcedor sendo feito de palhaço. E os incompetentes da diretoria, liderados por Abdias Venceslau, que botou queixão, disse que ia ser liberado, foi para lá para frente da PM, exigir a liberação e não conseguiram, nem tentando formalmente, nem no queixão, não conseguiram de jeito nenhum. Até hoje não conseguiram. A única vez que o Santa Cruz jogou com público em casa esse ano, em casa, foi contra o Ibis, porque o jogo foi aonde? Na Arena de Pernambuco. Só conseguiu liberar o público porque o jogo foi na Arena de Pernambuco. No Arruda, até agora, até hoje, desde o começo do campeonato, veja quanto tempo faz, Santa Cruz não consegue liberar o público no Arruda. E amanhã, teremos um jogo importante contra o Retrô, que é o vice-líder, é o jogo que vale a liderança. Se o Santa Cruz vencer, dá uma disparada na liderança. Se o Retrô vencer, toma a liderança do Santa Cruz. Ou seja, um jogo importantíssimo que mais uma vez não contará com o público no Arruda, porque ainda não foi liberado. Inclusive ontem saiu a notícia do repórter Antônio da Rádio Jornal, ele informando que a diretoria de Santa Cruz vai fazer uma reunião hoje no Corpo de Bombeiros para pedir para aliviarem as exigências que os bombeiros estão fazendo. E ainda disse, o Abdias Venceslau disse que com essas exigências que os bombeiros estão pedindo, nenhum estádio de Pernambuco será liberado esse ano. Que dizem que são exigências absurdas, muito complicadas de serem realizadas. E disse que vai fazer a reunião lá nos bombeiros hoje para pedir para aliviarem as exigências. Mas o jogo de amanhã contra o Retrô será de portões fechados. Porém, mesmo que o Arruda fosse liberado, o público amanhã no jogo contra o Retrô só ia poder ter 500 torcedores por conta do decreto do governador de Pernambuco, que só liberou 500 pessoas para esse tipo de evento. Ou seja, se for para ter público 500 pessoas e não ter público, é melhor não ter público, pô. É melhor contar de portões fechados, receber só 500 torcedores. Os custos para abrir o estádio com segurança, catraqueiro, socorrista, bombeiro, vai ser maior
do que com os portões fechados. 500 torcedores não pagam a operação de abrir o Arruda para público. Não paga. Então eu tô falando uma opinião minha. Se for para abrir para 500 pessoas, é melhor deixar fechado, pô. Agora se fosse para abrir para 10, 15 mil pessoas, aí sim. Mas para 500 pessoas não vale a pena. E a gente fica assim meio triste, né? Porque um jogo como esse de amanhã contra o Retrô, que o presidente do Retrô odeia o Santa Cruz, né? Deu declarações de que não respeita Santa Cruz e tal. Já aconteceu também episódios com o Santa Cruz e Retrô que são bem desagradáveis. Amanhã, isso aí, e valendo a liderança ainda mais, valendo a liderança do campeonato, e em tempos normais, sem Covid, com o Arruda liberado, isso aí era jogo para no mínimo 35 mil pessoas no sábado à tarde. No mínimo. A gente ia lotar o Arruda amanhã. Em tempos normais, né? E nessa situação de valer liderança, ainda mais contra o Retrô, que tem essa certa rivalidade, né? Ia ser jogo para no mínimo 35 mil pessoas para mais. E para finalizar o assunto, o Arruda, né? O Arruda ontem recebeu uma adesivação nova na bilheteria, na parte social, na parte de cima, embaixo também. Recebeu também adesivação nos bancos de reservas e em outras partes do Arruda ontem, já com a marca do novo patrocinador marcha, né? Que é a Bet Nacional, uma casa de apostas. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Deu até um clima mais bonitinho. O Arruda ficou bonito. Agora vamos falar sobre o segundo assunto do dia, que é o Santa Cruz. Vamos falar do time em si, do time que vai entrar contra o Retrô. O Santa Cruz vai ter apenas uma mudança, provavelmente só vai ter uma mudança contra o Retrô, que é exatamente a volta de Esquerdinha ao time. Na verdade, né, pessoal, não era nem para ele ter saído do time. Até agora eu não entendi, o pessoal pode falar aí que foi estratégia de Leston e tal. Até agora eu não entendi a saída dele do time. Mas se a gente for pensar, não, Leston Júnior queria botar um time mais assim, precavido contra o Sport. Mas se fosse assim, era para ele colocar esse mesmo time precavido contra o Retrô, que o Sport tá lá embaixo na 5ª posição do campeonato. O Retrô é o vice-líder, só perdeu uma partida até agora, que foi a última. Se fosse para ele entrar com o time precavido, era para ele continuar com a mesma escalação que ele entrou contra o Sport. Por isso que eu continuo com o meu pensamento que ele entrou com medo contra o Sport, mas enfim, já passou. A Esquerdinha volta ao time, não deveria ter saído, e ele volta ao esquema que estava dando certo, né? Eliezer sai do time, que entrou no lugar dele no último jogo, e Esquerdinha volta ao time, voltando ao esquema que vem dando certo e que não deveria ter sido mudado contra o Sport no último sábado. E a outra dúvida no time, né? Outra dúvida não. É a provável permanência de Edson Ratinho na lateral direita. Edson Ratinho fez sua estreia pelo Santa Cruz no último sábado. Na minha opinião, fez um jogo ruim contra o Sport. Agora eu não sei se era o ritmo de jogo, porque Edson Ratinho não jogava desde outubro do ano passado. Aí ele já entrou num clássico. Isso pode ter pesado também. Por isso eu acho que Leston vai dar mais uma chance a ele de mostrar que só foi um jogo ruim, que ele tem qualidade de se manter na lateral direita. Então, provavelmente, Edson Ratinho continua no time titular contra o Retrô amanhã no Arruda. Como eu trouxe em um dos vídeos anteriores aí dessa semana, Marcos Martins não fica à disposição. Ou seja, Leston teria que escolher por Ítalo Melo, que vinha jogando desde o começo do ano e vinha correspondendo, ou manter Edson Ratinho, mesmo tendo feito um jogo fraco contra o Sport. Mas Leston vai optar por Edson Ratinho. Eu também, nesse momento, eu optaria por Edson Ratinho. Já botou ele não foi tão bem. Mas se tirasse ele agora e colocasse Ítalo Melo de volta improvisado, ia meio que queimar o jogador. E também a gente tem que ver, né, que só foi um jogo, a gente tem que ver se Edson Ratinho realmente tá mal, tá numa fase ruim, ou se foi só aquele jogo
e ele vai mostrar mais qualidade contra o Retrô amanhã. Leston Júnior, na minha opinião, tá certo, dando chance a jogador da posição e que só fez um jogo até agora e que pode mostrar melhor futebol. Nesse momento também manteria Edson Ratinho para ver como ele vai corresponder ao jogo. Então é isso, pessoal. 3 assuntos. Arruda não está liberado, Esquerdinha volta ao time e Edson Ratinho deve ser mantido na titularidade do Santa Cruz amanhã contra o Retrô. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e muito obrigado.